saudar a todas as entidades, estudantes e professores das APAES e aqueles que hoje aqui estão percebendo o que nós estamos falando, inclusive pela colaboração da senhora que ali fala na linguagem da Libra, e todos os que têm qualquer tipo de deficiência por serem cegos ou surdos, que aqui serão bem-vindos no exame do Plano Nacional de Educação, que possa contemplá-los naquilo que consideram o seu mais legítimo direito. Mas, querido presidente Paulo Paim, eu quero me associar, assinei o seu requerimento de homenagem a Nelson Mandela e aqui também requeiro, nos termos regimentais, o voto de pesar pelo falecimento desse extraordinário ganhador do Prêmio da Paz, que faleceu no último dia 5. As lágrimas do mundo se transformaram em chuva durante a cerimônia de despedida de Nelson Mandela. Mais de 90 chefes de Estado, milhares de africanos compareceram ao estádio Soccer City, em Soweto, em Johannesburgo, no último adeus a Madiba, o grande líder do século XX. E tão bonita foi a manifestação dos africanos que desde as primeiras horas, antes das 6 da manhã, estavam ali em fila para entrar no estádio, dançando e cantando a alegria de terem tido Nelson Mandela como um filho tão especial. Filho único do casal Henry Magadla Mandela e Nozeke Fanny, Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, na vila de Iknu, na região sul-africana de Transkei, hoje Cabo Oriental. Em 1925, ele inicia a escola primária nas proximidades de Iknu, onde uma professora passa a lhe chamar de Nelson, nome pelo qual ficou conhecido. O jovem Mandela teve uma ampla formação educacional influenciada pelos valores de sua própria cultura e da europeia. Após passar pelas melhores instituições de ensino da época, Mandela chegou à Universidade de Fort Hare. Foi expulso de Fort Hare por organizar um protesto contra a supremacia colonial branca em sua instituição de ensino. Na universidade, Mandela conheceu a luta contra o apartheid promovida pelo Congresso Nacional Africano. Entretanto, antes de lutar contra o problema social que afligia seu país, ele se voltou contra as tradições de seu próprio povo ao não se sujeitar a um casamento arranjado. Mediante o impasse, o jovem se refugiou na cidade de Johannesburgo, onde trabalhou como vigia de uma mina, em uma imobiliária e logo em seguida em um escritório de advocacia. Em Johannesburgo, Mandela aprofundou ainda mais seu envolvimento com as atividades do CNA e deu continuidade aos seus estudos no campo de direito. Em 1944, com o apoio de companheiros como Walter Sisulu e Oliver Tambo, fundou a Liga Jovem do CNA e se casou com Evelyn Notoko Mazé, a primeira de suas 3 mulheres. Com ela teve 4 filhos. Madiba Trembelik Makazive, falecido aos 9 meses, Magato e Makazive. Na década de 1950, os ativistas aliados a Mandela resolveram realizar uma grande manifestação em protesto às políticas segregacionistas impostas pelo governo do Partido Nacional, um dos regimes mais violentos e simbólicos do racismo do século XX. A manifestação resultou na elaboração da Carta de Liberdade. Todas as pessoas que fizeram da África do Sul seu lar, independentemente do grupo nacional ao qual pertencem ou da cor de suas peles, têm direito a viver uma vida plena e livre, dizia o texto. Em 1956, Nelson Mandela foi preso e condenado à morte pelo crime de traição. Todavia, a repercussão internacional de sua prisão e julgamento serviram para que o líder fosse libertado. Depois disso, Mandela continuou a conduzir os protestos pacíficos contra a ordem estabelecida. Um ano depois, se divorciou e casou com Nozamo Winnie Mandela,
com quem teve 2 filhas, Enani e Zinzi. Em março de 60, o movimento opositor ao Congresso Pan-Americano organizou um protesto para queimar os livros de controle que impediam a entrada de negros em áreas do distrito de Sharpeville, no nordeste sul-africano, e que resultou na morte de 69 manifestantes. Na sequência, o governo impôs um estado de emergência e Mandela e outros foram presos. Em 8 de abril, o CNA foi banido. Após enfrentar um processo judicial, Mandela foi condenado à prisão perpétua, pena que cumpriria em uma ilha penitenciária localizada a 3 quilômetros da cidade do Cabo. Nos 27 anos seguintes, Mandela, o preso 46664, ficou alheio ao mundo exterior e viveu o desafio de esperar pelo tempo em sua cela. Nessa época, consolidou uma inesperada amizade com James Gregory, carcereiro da prisão, que se impressionou com os valores e a dignidade do seu vigiado. Em 1975, ele rejeitou a oferta de liberdade condicional proposta pelo presidente Peter V. William Botha, em troca da promessa de não incentivar a luta pelo fim do apartheid na África do Sul. Em 1988, ainda preso, Mandela foi diagnosticado com tuberculose e enviado à prisão Victor Verster, em Paarl. Nesse meio tempo, após a desarticulação do movimento anti-apartheid, novos movimentos de luta surgiram e a comunidade internacional se mobilizou contra a sua prisão. Em 1990, sob a tutela do governo conciliador do presidente Frederick William de Klerk, Nelson Mandela foi libertado. A partir de então, conduziu o processo que deu fim ao apartheid na África do Sul em 1992. No ano seguinte, fruto da vitória política, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 27 de abril de 94, após mais de 4 décadas do regime do apartheid, Mandela foi eleito presidente nas primeiras eleições multirraciais do país. A vitória eleitoral de Nelson Mandela iniciou o expurgo de práticas racistas do Estado africano e lhe rendeu grande reconhecimento internacional. Depois de cumprir seu mandato em 1999, Mandela resolveu não se candidatar novamente, passando a atuar em causas humanitárias. Em 2001, Mandela foi diagnosticado com câncer de próstata. 3 anos depois, anunciou sua saída da vida pública. Em 2008, a completar 90 anos, Madiba pediu que as gerações futuras seguissem lutando por uma sociedade mais justa. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que Mandela inspirou uma luta igual no Brasil e na América do Sul, no seu pronunciamento feito ontem. O combate de Mandela e do povo transformou-se em um paradigma, não só para o continente, mas para todos os povos que lutam pela justiça, pela liberdade e pela igualdade. Esse grande líder teve seus olhos postos no futuro de seu país, do seu povo e de toda a África, e inspirou a luta no Brasil e na América do Sul. Emocionou-me, e a Vossa Excelência também, e a todos nós, profundamente durante a cerimônia religiosa ontem oficial em memória de Nelson Mandela, ver o presidente Barack Obama dos Estados Unidos quando ele resolveu subir a escadaria das arquibancadas e depressa, em passos rápidos, as escadarias do Soccer City Stadium em Johannesburg e parar diante do presidente Raul Castro de Cuba, cumprimentá-lo com um aperto de mão e, num breve diálogo, mas histórico diálogo estabelecido entre os dois presidentes, na presença, na testemunha, a meio metro da presidenta Dilma Rousseff. Eu senti, ao ver essa cena, a presença pacificadora e o exemplo de homem público desprovido de rancor que caracterizam a personalidade de Nelson Mandela. Avalio que esse encontro amigável entre os presidentes dos Estados Unidos e Cuba, contato esse impensável até momentos antes, ocorrido sobre a égide do culto à memória de Nelson Mandela, será um sinal para a aproximação entre os dois países, com o fim do embargo econômico, comercial e financeiro e a liberação do movimento de nacionais entre as duas nações vizinhas.
mas tão distantes nos últimos 50 anos. Minha esperança é de que os exemplos de Nelson Mandela possam servir para todos os povos e nações do mundo, como serviu para aproximar Barack Obama de Raul Castro, nesse histórico 10 de dezembro de 2013, Dia dos Direitos Humanos. Até o dia 14 de dezembro, o corpo de Mandela vai ficar exposto no Palácio Presidencial em Pretória, dentro de caixão coberto com uma tampa de vidro, para que os sul-africanos e todos possam ver, continuar vindo para Pretória e possam chegar junto a ele. No sábado, o corpo deste homem que mudou a história da África do Sul percorrerá 930 quilômetros em um cortejo que levará o caixão pelas ruas de Pretória até a base militar, de onde seguirá de avião até a cidade de Matata. De lá, outro cortejo levará o caixão até CNU, o vilarejo onde Mandela passou seus primeiros anos e que tanto amava, como registra seu livro de memórias. Alguns dos anos mais felizes de minha infância foram passados em CNU, e é de lá, entre as rochas lisas das colinas, que ele vai continuar a olhar o mundo. Que bonita lição nos deu Mandela, que no seu pronunciamento no dia de sua libertação disse: lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Acalento o ideal de uma sociedade democrática e livre em que todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual espero viver, mas é um ideal pelo qual estou disposto a morrer, se for preciso. Meus parabéns, meu caro, querido presidente Paulo Paim, por abraçar tanto, firmemente, a causa e o exemplo de Nelson Mandela, e aqui no Senado levar toda a sua energia para os ideais deste inesquecível e memorável homem. Muito obrigado. Muito bem, senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra de imediato ao senador Rubem Figueiredo.